Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, aula de número 23, objeto de conhecimento, as noções de cidadania e política na Grécia e em Roma, detalhamento, conceitos de polis, democracia, império e república. Então vamos lá, vamos trabalhar essa civilização que é então aí a civilização grega. Vamos! Então vamos lá, vamos começar a falar dessa sociedade maravilhosa aí que é então, né, a sociedade grega, tá? Então olha só, vamos falar então sobre esta Grécia Antiga. Acompanhe comigo. A cada 4 anos a Grécia Antiga ela vem à tona graças aos Jogos Olímpicos, como no ano de 2000 na Austrália e em 2005 na própria Grécia. Então a Grécia ela nos influenciou em vários aspectos na vida atual, como na política, né, com o termo democracia, poder do povo, né? No teatro, temos aí então a comédia, a tragédia, né? E na encenação teatral, os figurinos, temos então também, né, essa influência na economia e socialmente. Então, olha só que imagem bonita, é uma imagem então que a gente traz aí dos Jogos Olímpicos, jogos que eram realizados aí, né, em honraria a Zeus, tá? Então, na Grécia Antiga, né, abrangia terras da Península Balcânica e um grande número de ilhas situadas à sua volta. Além disso, ao longo do tempo, os gregos ocuparam uma extensa faixa de terras na Ásia Menor, a Grécia Asiática e a porção sul na Península Itálica e a ilha da Sicília, a Magna Grécia. O litoral grego é bastante recortado e possui bons portos naturais e é facilmente navegável, o que certamente contribuiu para estimular a navegação e o comércio marítimo. Então, vocês têm aqui, não é mesmo? Exatamente aqui um mapa sobre, né, essas, então, cidades-estados aí ligadas, então, à Grécia, ok? Olha só, vamos falar, então, um pouco sobre a divisão, então, né, da história da Grécia Antiga, tá? Então, para melhor estudar a história da Grécia Antiga, os historiadores a dividiram em 5 grandes períodos, que são, então, aí, olha só, o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, né, o período clássico e o período helenístico. Então, vamos começar aí a caracterizar este período pré-homérico. O período pré-homérico corresponde, então, à primeira fase da Grécia Antiga, que ocorreu durante os anos de 2000 a.C. a 1200 a.C. O período pré-homérico originou o desenvolvimento da civilização grega, que foi constituída pela miscigenação de diversos povos da antiguidade que invadiram a região, como os cretenses, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, tá? Então, essa fase, ela corresponde a uma fase o quê? Inicial de povoamento, então, aí da Grécia, ok? Então, a partir dessa vinda desses povos cretenses, né, aqueus, jônios, eólios e dórios. Então, a partir disso, a gente vai ver o quê, né? Começa então essa difusão, né, desses povos e, claro, a gente vai ver então a formação, a raiz então daquilo, né, que nós vamos formar então aí como a Grécia, ok? Várias cidades-estados, não é mesmo? E ali tendo algumas características assim bem importantes. Olha só, então assim corresponde o quê, né, a uma fase inicial de povoamento da Grécia. Com a influência cultural desses povos, surge então o que? A cultura grega, num período de quase 100 anos, marcando essencialmente as invasões de diversos povos indo-europeus, como os arianos. Com a invasão dos povos dórios nas regiões gregas, a sociedade da época sofreu
né, no período anterior à diáspora grega, dispersão de diversos povos, visto a maneira violenta que eles tomaram e destruíram diversas cidades da Hélade grega, tá? Então, olha aí, observa aí que os povos dórios, não é mesmo? É aquele povo, então, que gosta de brigar, que gosta ali de guerrear, e eles estão, inclusive, na formação de uma sociedade bem importante aí desse mundo grego, que é, então, Esparta, a cidade militar. Vamos falar, então, agora sobre o período homérico. Então, no período homérico, corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu após o período pré-homérico, entre os anos de 1150 e 800 a.C. O nome dado a essa fase está relacionado com o poeta grego Homero, autor então aí dos poemas épicos A Ilíada e a Odisseia. Então a Ilíada fala então sobre a guerra de Troia e a Odisseia a volta então, né, ali do Ulisses para sua terra. Então nesse período pré-homérico, a sociedade grega passa por uma fase de reestruturação. Esse período é resultado de pesquisas arqueológicas. Acredita-se que nesse período constituíram-se comunidades agropastoris formadas por pessoas que acreditavam descender de um ancestral comum, né, os gene, tá? Então cada gene era formado por uma família liderada então aí por um chefe, o pater, tá? Essa fase marcou a substituição da cultura micênica pela gentílica. Então, a importância aí da gente saber que nessa fase, então, desse período homérico, nós temos, então, aí, não é mesmo, a composição muito ligada a esse pater, ao geno, tá? Que tá, então, aí, né, é o chefe principal, então, dessa sociedade que está se formando, ok? Então, por isso, o pater, tá? O pater família também aparece em alguns livros. Mas a gente tem, então, essa constituição do gênero e a figura principal, então, do pater. Vamos falar, então, agora um pouco sobre o período arcaico. Vamos ver, então, algumas características. Olha só, o período arcaico, né, os clãs e a vida rural. O período arcaico, entre os anos de 800 a.C. e 500 a.C., corresponde, então, ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após o período homérico. Parte da população morava no campo, mas havia agricultores que viviam nos limites urbanos. Com o passar do tempo, o crescimento dos genos levou à formação de uma nova organização social e política na Grécia Antiga, a cidade-estado ou polis, tá? Então, esse período arcaico, ele é um período importante, porque a gente tem, então, ali, né, passa de gênero para cidade, estado ou polis, tá? E aí a gente destaca, então, duas cidades-estados que se destacaram, então, nesse período, foi o quê? Esparta e Atenas, tá? Então, a Constituição e, ao mesmo tempo, né, se sobressai, então, aí, né, entre todas essas polis, entre todas as cidades-estados gregas, a gente tem, então, o quê? Esparta e Atenas, tá? E aí a gente vai ver, então, né, que no período, então, clássico, nós temos o quê? Um período, então, aí, né, de brilho, exatamente dessas duas sociedades, tá? Vamos, então, caracterizar, então, o período clássico, período de maior brilho da civilização grega. Esparta e Atenas viveram seu apogeu e os gregos envolveram-se em guerras prolongadas. Nesse período, houve o domínio ateniense sobre as colônias. Desenvolveram, então, aí a democracia ateniense. O período clássico também foi de guerras. E aí a gente começa, então, a caracterizar, olha que lindo, né? Nós temos, então, as duas grandes potências, as duas cidades-estados. Então, aqui em cima nós temos as máscaras de comédia e tragédia, ligado, então, aí a Atenas, que é, então, ali, né, muito berço da cultura, né, dessas colônias aí, né, dessas polis gregas. E, de um outro lado, nós temos o quê? Aquela que é voltada, então, né, para a defesa. Quando a gente fala, então, a gente caracteriza a Esparta, é, então, né, aquele povo que vai defender, então, esse mundo grego. Se eles se meterem, então, em guerras, serão, né, os espartanos que vão fazer, então, essa defesa. Um bom
espartano é morrer, então, defendendo, não é mesmo, as cidades gregas. Então, duas grandes cidades-estados, ok? E agora vamos caracterizar, então, exatamente, falar um pouco melhor sobre essas duas cidades, tá? Então, duas potências gregas, Atenas e Esparta. Atenas e Esparta são duas cidades-estados centrais para compreendermos, então, aí o período clássico da história da Grécia Antiga. Vamos caracterizar, então, aí a cidade de Atenas, tá? Então, localizada na Península da Ática, capital, então, da Grécia. Então, vejam a importância desta cidade, tá? Desta, então, polis, tá? Capital aí deste mundo grego, tá? Capital da Grécia, né? Fundada pelos jônios, Atenas estava voltada para o mar Egeu e aberta para influências externas. Tornou-se uma cidade de navegadores, agricultores, filósofos, poetas e artistas, né? Tanto que nós vamos ver exatamente, né, através dessa caracterização, essa cidade então voltada para navegadores, nós vamos ver aí exatamente essa parte da cultura sendo muito difundida, então através, né, dos portos então dessa cidade que é então Atenas. Por isso a importância aí, né, mesmo de proliferar então aí o conhecimento, de difundir o conhecimento, os filósofos, os poetas e, claro, como nós vimos ali também, não é mesmo, essa parte, então, do teatro, né, das encenações, tanto da comédia, fazer rir, quanto também do que? Da tragédia, né? Já que a gente tem ali a dramatização também muito ligada, não é mesmo, a essa cidade, que vai fazer então essa difusão também desta cultura grega. Bom, aos poucos foi se transformando então num grande centro comercial e passou a ameaçar o domínio dos grandes proprietários de terras. Por isso, aos poucos foram feitas, então, aí reformas por legisladores, tá? Então, vamos falar aí um pouco sobre essa divisão social em Atenas, tá? Olha aí na nossa telinha, temos, então, aí cidadãos, tá? Quem eram, então, os cidadãos? Eram os homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Então, olha a importância de se saber como que era a caracterização, então, de um cidadão em Atenas, tá? Filhos de pais e mães atenienses. Metecos eram estrangeiros que não tinham o direito de participar da vida política. Também não tinham terras. Trabalhavam com o comércio e o artesanato. Temos então aí os escravos. Eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Não tinham direito à participação política, tá? Então, quem é que comandava essa sociedade? Aí, os cidadãos. Então, teoricamente, escravos não têm, então, direito à participação política, assim também como mulheres e crianças, tá? Então, essa parte aqui ligada, não é mesmo, a essa divisão da sociedade, os homens é que vão prevalecer aí, né, comandando, então, aí as ideias, a organização, a administração. Vamos falar agora, então, sobre algumas reformas feitas, tá, em Atenas. Temos aí o primeiro, que é o Drácon, tá? Transformou, então, aí a tradição oral em leis escritas, dando menos margem para interpretações arbitrárias por parte da elite. O Solon acabou com a escravidão por dívida e anulou as dívidas existentes, fazendo com que muitos atenienses e escravizados voltassem, né, a ser cidadãos. Temos então aí também Clístenes, fez reformas profundas, criando a democracia. Então, a democracia é do termo demos, povo, né? E cracia, então, governo do povo. Guardem em vossas cabecinhas esse nome, porque ele é um nome importante. Clístenes é que vai aí criar, né, desenvolver, tá certo? A democracia, que é, então, o governo do povo. E lembrando, novamente, né, que é o povo nascidos de pai e mães atenienses, ok? Tá? Péricles aperfeiçoou a democracia ateniense, criou o Tribunal Popular para julgar
toda a espécie de causa, tá? Então, Péricles também vai ser uma figura importante, porque se num primeiro momento a gente tem ali aquele poder muito ligado, né, principalmente aí a figura dos cidadãos, pais e mães atenienses, aos poucos a legislação ela vai mudando. Então, exatamente por isso a figura de Péricles vai ser importante. Por quê? Porque ele vai pegar aquelas leis escritas e, claro, como vai mudar também o regime, né? Outras pessoas também, acabando com a escravidão por dívida, outras pessoas têm direito a ser cidadãos. Então, ele faz com que as leis elas comecem a funcionar para mais pessoas. Então, Péricles também é um nome importante, ok? Vamos então falar agora, né, sobre aquela cidade então militar, voltada para a guerra, aquela então que vai defender aí, né, este mundo grego se ele entrar em guerra com alguma população, com alguma sociedade ali, né, que pode fazer oposição ou querer invadir então os seus territórios. E a gente vai ver então, né, que os espartanos eles são hábeis, né, para então as artes da guerra. Olha aí, temos então aí Esparta aparecendo, por isso aqui a figura, né, mesmo de um guerreiro, tá? Então, Esparta, fundada na Lacônia, na península do Peloponeso, por grupos dórios, para manter sua hegemonia na região, os integrantes da aristocracia de origem dória, né, criaram aí uma estrutura militar de ação contínua, fazendo então de Esparta uma potência militar na Grécia. Vamos ver então como que era dividida essa sociedade espartana. Olha só, a sociedade espartana estava dividida em 3 grupos bem distintos, tá? Os esparciatas, os periecos e os ilotas, tá? Então, olha só, temos então aí os esparciatas, ou espartíatas também eram chamados, tá? Também chamados de espartanos, eram a elite da sociedade. Descendentes diretos dos dórios, controlavam o poder da cidade espartana, formada então por homens com mais de 30 anos, proprietários de lotes de terras, né, criados para serem o quê? Hábeis guerreiros. Então, por isso, né, a figura de Esparta sempre ligada, não é mesmo, a essas figuras que faziam, então, aí a defesa. Vamos falar, então, sobre os periecos. Eram todos homens livres que habitavam os arredores de Esparta. Eram descendentes dos antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios e não combatiam os invasores. Não tinham direitos políticos e nem cidadania espartana. Se dedicavam, então, ao comércio e à manufatura, atividades que eram proibidas, então, aos esparciatas, tá? Então, percebam ali que é uma elite. Então, se temos, então, ali os esparciatas, quem trabalha, teoricamente, né, ali, vamos ver ali ligado ao comércio, são os periecos. E vamos falar, então, sobre os ilotas. Eram os integrantes da população servil, a mais numerosa da sociedade. Trabalhavam nas terras dos esparciatas e eram obrigados a dar a eles metade do que produziam. Então, percebam ali, né, que é uma mão de obra importante, já que trabalhava, então, ali nas terras, né, de quem comandava essa sociedade, que eram, então, aí os esparciatas, tá? Vamos falar um pouco, então, sobre a educação espartana, porque ela tem uma característica principal. Ela é uma educação voltada para a guerra, tá? Acompanhem comigo, nós temos aí um cidadão espartano, ele era criado desde pequeno para se tornar, então, um guerreiro. A partir, então, de 7 anos, os meninos, eles eram afastados de suas famílias e encaminhados aos quartéis. Até os 12 anos, dedicavam-se aos esportes e aprendiam valores como força, bravura, disciplina e solidariedade. A partir dos 18 anos, os jovens enfrentavam um rigoroso treinamento militar. Dos 20 aos 30 anos, eles permaneciam nos quartéis
prontos para entrar em combate. Só eram liberados do serviço militar aos 30 anos, quando então conquistavam a cidadania. Entretanto, somente depois dos 60 é que estariam dispensados de suas obrigações militares. Então, perceba aí a importância dessa sociedade, dessa educação então voltada, para essa parte então militar. E lembra o que eu falei para vocês? Um bom espartano é um bom guerreiro, que ele tem o privilégio, inclusive, de morrer defendendo a sua cidade-estado e o mundo grego, ok? Então, vamos falar um pouco sobre a administração da sociedade então espartana, tá? Sobre a administração da cidade espartana, a cidade era dirigida por uma diarquia, isto é, era governada por 2 reis que desempenhavam funções de caráter religioso. Além de comandar, então, aí o exército, eles eram os principais sacerdotes e juízes. Tinha, então, aí em Esparta, tá? Então, percebam, ele era formada por essa administração espartana, ela é formada por uma diarquia, governada aí por 2 reis. Então, tinham aí, um caráter religioso e outro caráter militar. Por quê? Porque nós temos aí essa divisão e essa preocupação, então, aí com a guerra. Vamos falar, então, aí, um pouco sobre a composição, então, dessa sociedade. Olha só, temos aí a Gerúsia, tá? Que é, então, aí o conselho composto de 28 anciãos, que eram gerontes, com mais de 60 anos, tomavam decisões e elaboravam leis. Temos, então, também a Ápela, a assembleia formada por todos os cidadãos com mais de 30 anos. Tinham função de escolher os membros da Gerúsia e confirmar ou não suas decisões. Os éforos, os vigilantes, comandavam as reuniões da Gerúsia e da Ápela e fiscalizavam a vida pública e econômica dos cidadãos. Então, olha aí, não é mesmo essa classificação, Gerúsia, Ápela e éforos, tá? Que são aí, não é mesmo, uma divisão social, então, desta sociedade, ligada, então, a toda essa estrutura, então, militar. Vamos trabalhar um pouco agora sobre o período clássico. Olha só, o período histórico dos séculos 5 e 4 a.C., na região grega, foi denominado pelos historiadores como período clássico. Este período foi marcado por várias guerras travadas contra inimigos externos e entre os próprios gregos, tá? Então, vamos falar aí sobre as guerras médicas, que eram quem, não é mesmo? Nós temos, então, aí as guerras médicas, gregos versus persas. E os persas, eles também, eles fizeram seu imperialismo nos povos medos. Por isso que eles também são chamados de, povos medos, tá? Então, a gente está falando sobre os persas ali, ligada principalmente a essa figura do Xerxes. Então, as guerras médicas, elas ocorreram entre 500 e 449 a.C., entre gregos e persas, pelo domínio do mundo antigo, tá? Então, nós temos aí a briga entre gregos versus o Dario I e gregos versus o Xerxes, tá? Então, olha só, vamos lá, acompanhe comigo. Então, ali pela primeira vez, então, na história grega, as cidades-estados, elas se uniram para se defenderem da invasão dos povos persas. As cidades da Ásia Menor rebelaram-se contra os persas. Dário, rei da Pérsia, castigou os atenienses que apoiaram os núcleos gregos. Atenas, menos numerosa em guerreiros, conseguiu derrotar os persas. Dário passou a preparar uma invasão em larga escala, mas morreu antes disso. O seu filho Xerxes comandou a nova ofensiva contra os gregos. Conseguiu derrotar os espartanos na batalha das Termópilas e
incendiou aí, olha só, né, Atenas. Então, olha só, na Batalha de Salamina, apesar de um número menor de guerreiros, os gregos saíram vitoriosos. Xerxes foi derrotado. A vitória em Salamina deu ânimo aos gregos. A vitória da Grécia sobre a Pérsia foi importante para os gregos conquistarem a hegemonia do mundo antigo. A vitória grega sobre os persas fortaleceu Atenas, que liderou a formação da Liga de Delos, uma união de cidades-estados que tinha por sede a ilha de Delos, e onde um tesouro foi guardado para financiar a defesa dos gregos em caso, então, de uma nova guerra, né, ou de novas guerras. Mas Esparta e outras cidades não concordavam então aí com este domínio ateniense. E formaram ali a Liga do Peloponeso, composta então por Esparta, Mégara e Tebas, para se opor então à Liga de Delos. O resultado foi a Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre 431 a 404 a.C. Foram 27 anos então de guerras entre Esparta e Atenas, né? Então Esparta venceu Atenas, mas o mundo grego estava enfraquecido, pois as duas cidades estavam devastadas pela guerra. Então, uma parte importante que a gente precisa trabalhar com vocês é que estava muito bem o mundo grego, enquanto uma cuidava da democracia, né, fazia difusão então da cultura grega, que era Atenas, e Esparta com a defesa. O problema é que a Guerra do Peloponeso, né, a briga entre as duas grandes cidades que foram importantes para esse mundo grego, né, fizeram com que as cidades em si ficassem devastadas, porque agora são duas cidades-estados importantes brigando para ver quem é que tinha hegemonia. E é claro que anos se passam de guerra, Esparta vence, mas quem perde com essa guerra é todo o mundo grego. Por quê? Porque tantos anos de guerra, as duas cidades ficaram devastadas. E, claro, problemas de defesa. Tem outros ali reis, tem outros comandantes próximos que estão adorando ver as duas cidades-estados brigarem. Porque se elas ficam devastadas, se elas ficam com problemas de estrutura após essa Guerra do Peloponeso, elas vão ser o quê, né? Fáceis de conquistar. Então, a gente tem aí esse período que a gente chama, né, de período helenístico. Acompanhe comigo, olha só, o período helenístico. Esparta saiu vitoriosa da guerra, mas enfraqueceu a unidade da civilização grega. Tebas entrou em guerra com Esparta e venceu, mas eles não conseguiram conter a força do Império Macedônico. Em 338 a.C., o rei macedônico Filipe II conquistou a Grécia, mantendo este povo dominado por estrangeiros até, né, o século XIX. E a gente vai ver, né, esse período se estendendo. Então, olha só, lembra aí novamente, essa parte então aí do período helenístico é quando o Alexandre o Grande está só ali olhando essas cidades, estados brigando, e aí ele vai lá e pega, não é mesmo, todas aquelas cidades para, né, servirem a ele mesmo. Ou seja, a gente vê aí, né, uma nova denominação aí de período helenístico. Fique ligado nessa história, vamos falar então aí, caracterizar Atenas, tá? Novamente para relembrar alguns assuntos importantes. Instituição democrática, importância econômica do comércio marítimo, evolução política. Drácon criou as leis escritas. As reformas de Solon mudaram o critério de participação no poder, acabando com o monopólio político dos eupátridas. O critério de cisão social passou a ser a riqueza e não mais a tradição. As tensões sociais deram origem aos tiranos, homens que assumiram o poder, passando por cima das leis, com o apoio popular. Clístenes instituiu então a democracia em Atenas. A sociedade estava dividida em cidadãos metecos, os estrangeiros, comerciantes que não gozavam de direitos políticos, e escravos.
A democracia grega não incluía mulheres, embora fosse pela sua linhagem que se definia a condição de nascimento em Atenas, tá? E aí vamos caracterizar então Esparta. Localizava-se na Lacônia, tendo sido fundada pelos dórios, tá? Ali na península do Peloponeso também. As terras eram distribuídas entre a aristocracia, os escravos, os ilotas pertenciam ao Estado. Os periecos eram artesãos e camponeses, não tinham direitos políticos. O sistema de leis em Esparta era atribuído ao lendário Licurgo. Lembrando também, a cidadania em Esparta era direito assegurado a quem? A aristocracia. A educação dos jovens era voltada para o militarismo. A mulher era valorizada pelo seu papel na procriação. Quanto melhor homens, quanto em maior quantidade, melhor também para o exército, né? Já que era formado por homens, tá? A economia espartana era baseada na agricultura. Sua organização política era aristocrática. Havia forte rivalidade entre Atenas e Esparta, que eram as duas grandes cidades-estados, tá? Então, atingi meu objetivo, que era trabalhar, não é mesmo, este mundo grego. E por aqui, então, a professora se despede.